Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Infelizmente, um tema que, na minha concepção, é triste pela quantidade de pessoas desabrigadas, pelas dezenas de pessoas mortas, dezenas de pessoas desaparecidas e também prejuízos enormes que ainda levarão semanas para serem totalizados. Mas, como professor de geografia, e como esse tema certamente será cobrado em concursos no segundo semestre de 2024 e também no ano de 2025, é preciso falar sobre esse tema, abordando o porquê da ocorrência de tantas chuvas no Rio Grande do Sul, na segunda quinzena de abril e agora no início do mês de maio. Essa aula está sendo gravada no dia 4 de maio de 2024, exatamente às 10 horas da manhã. Então, sendo assim, o objetivo é falar sobre o que gerou esse grande volume de chuvas, quais foram as condições atmosféricas que criaram essas instabilidades que foram responsáveis por inundações em vários municípios do Rio Grande do Sul, causando deslizamento de barreiras, destruição de estradas, pontes, moradias, destruição de lavouras, enfim, um prejuízo enorme, não só material, mas também a gente tem que destacar que o maior prejuízo é a perda de vidas e também, em segundo lugar, as milhares de pessoas que perderam seus lares e que agora ou vão viver em casas de parentes ou vão viver em abrigos até que o poder público possa ofertar moradias para essas famílias de menor poder aquisitivo que perderam tudo que compraram com muito sacrifício. Então, para poder entender o que está acontecendo lá no sul, porque apesar das chuvas já terem diminuído neste sábado, ainda estão ocorrendo em vários municípios do centro-norte do Rio Grande do Sul, e nós precisamos entender o que gerou tamanha quantidade de chuvas no sul do Brasil. Então aqui eu selecionei algumas imagens de satélite, onde fiz algumas adaptações para que vocês pudessem entender os motivos que foram responsáveis pela grande quantidade de chuva que foi registrada no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Então, é de ciência de todos, acredito eu, que nós estamos vivendo uma onda de calor atípica em parte da região centro-sul do país e também, claro, parte da região nordeste. Então, representando aqui essa faixa vermelha, eu tenho um bolsão de ar quente que, na verdade, está sendo potencializado por um anticiclone muito forte. Lembrando que um anticiclone é um centro de alta pressão e quando você tem a formação de um forte anticiclone, isso acaba contribuindo para o surgimento de bloqueios atmosféricos, até mesmo porque os centros de alta pressão atmosférica têm um movimento de subsidência do ar. Então, o ar que se encontra
em níveis mais altos da troposfera, ele desce, e esse ar que desce é frio e seco, e esse ar frio e seco comprime o ar quente a baixa altitude, dando origem àquilo que nós chamamos de cúpula ou domo de calor. Então, e como também os centros de alta pressão atmosférica, que nós chamamos de anticiclones, são áreas dispersoras de vento, quanto maior for o potencial desse anticiclone, ou seja, quanto maior for a pressão atmosférica, maior será o bloqueio exercido pelo anticiclone, impedindo dessa forma a penetração de massas de ar úmidas e também inibindo dessa forma a formação de nuvens de chuva. Então, além desse bloqueio atmosférico que se formou em boa parte da região centro-sul, nós temos os rios voadores, ou seja, um corredor de umidade que está bastante ativo e que está deslocando ventos quentes e úmidos da Amazônia em direção ao sul do Brasil. Então, aqui, não sei se vocês poderão enxergar, mas aqui nós temos um centro de baixa pressão atmosférica localizada no norte da Argentina. Lembrando que quando a pressão atmosférica cai, o ar ele exerce o movimento de ascendência. Então esse ar quente e úmido levado pelas correntes ascendentes vai criar as condições ideais necessárias para a formação de sistemas convectivos, ou seja, nuvens do tipo de cumulus-nimbus, e essas nuvens chamadas cumulus-nimbus, que são de grande crescimento vertical, serão responsáveis pela formação das chuvas torrenciais acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Então, essas células convectivas e também as supercélulas convectivas se tornaram muito ativas no final do mês de abril no Rio Grande do Sul, e elas têm sido responsáveis pelo grande volume de chuva que ocorreu em vários municípios gaúchos, fazendo com que o Rio Grande do Sul registrasse o maior volume de chuvas para o mês de abril até então registrado, e sendo assim causando os problemas que essas inundações estão gerando até o momento em vários municípios gaúchos. Então, esse mapa aqui do dia 30 de abril, a imagem de satélite horário de Brasília, 20 horas e 30 minutos. Aqui nós temos a imagem de satélite do dia 1º de maio de 2024, quarta-feira. Repare que o bolsão de ar quente permanece ativo sobre o centro-sul do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Os termômetros têm marcado 36, 37 graus, e eu com 65 anos, eu nunca vi uma sequência de dias tão quentes em abril e agora no início de maio. Então repare que o rio voador, ou seja, esse corredor de umidade, permanece muito ativo no dia 1º de maio, e agora nós temos também a aproximação de uma frente fria. Então, no dia 1º de maio, repare que uma frente fria procedente do sul do continente avançou em direção ao Rio Grande do Sul. Ora, o que acontece quando esse ar frio e úmido, deslocado pela frente fria, se encontra com ar quente e úmido procedente da Amazônia, e onde você tem aqui à sua frente um centro de baixa pressão que aqui no dia 1º de maio já havia se deslocado para a área bem próxima de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então isso vai potencializar a formação de nuvens de chuva, naquilo que nós chamamos também de sistema pré-frontal, que antecede a entrada da frente fria.
Então vocês podem perceber por essa imagem de satélite uma densidade de nuvens bastante, vamos dizer assim, intensa sobre o Rio Grande do Sul, despejando um grande volume de chuvas que, somadas às chuvas que já vinham ocorrendo em dias anteriores, foram responsáveis pelo transbordamento dos rios, pelas inundações das cidades, pela destruição de estradas, pontes, deslizamento de terras, desmoronamento de casas e por aí vai. Então, os sistemas atmosféricos estão aqui contribuindo para a formação dessa grande quantidade de chuva que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos a imagem de satélite no dia 2 de maio de 2024. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: repare que essa faixa de nuvens, que nós chamamos de rios voadores, então aqui a umidade já está, vamos dizer assim, condensada, Nós tivemos a condensação do vapor d'água e esse corredor de nuvens, repare que aqui nós temos um centro de baixa pressão, agora novamente colado aqui no Paraguai e no norte da Argentina, e aqui na retaguarda nós temos um centro de alta pressão, que é o que está deslocando a frente fria que chegou lá no sul do Brasil. Então esse ar quente e úmido vindo da Amazônia encontra-se com esse ar frio e úmido procedente do sul, porém o bloqueio atmosférico permanece muito ativo aqui na região centro-sul, e esse bolsão de ar quente, potencializado por um poderoso anticiclone, tem retido, ou seja, tem sido responsável pelo fato da frente fria ter se estacionado sobre o Rio Grande do Sul, potencializando assim a instabilidade atmosférica e, consequentemente, a formação de mais nuvens de chuva e a manutenção das condições para que as chuvas continuassem ocorrendo sobre vários municípios do estado, causando os problemas que a imprensa tem divulgado. Aqui nós temos a imagem de satélite no dia de ontem, dia 3 de maio de 2024. Repare que o bolsão de ar quente continua muito ativo sobre o sudeste. Hoje, inclusive, já está muito quente aqui no Rio de Janeiro. Acredito eu que a temperatura hoje irá passar mais uma vez dos 36, 37 graus. E acredito também que a sensação térmica hoje aqui no Rio de Janeiro será acima de 40 graus. E falando em sensação térmica, tivemos ontem no litoral do Paraná algo surreal. Áreas com sensação térmica em torno de 60 graus. Isso para o mês de maio é algo inconcebível. Então aqui nós temos, repare, comparativamente a nebulosidade, ela está mais intensa no dia de ontem. Esse corredor de umidade, portanto, está passando por um processo de condensação do vapor d'água, e a gente, claro, reconhece que o fato da frente fria ter se estacionado lá no sul do Brasil e ter gerado também uma relativa queda da temperatura do ar, isso permitiu que ocorresse maior condensação de vapor d'água. Agora, essa umidade, essa condensação de vapor d'água procedente da Amazônia, se dirigindo para o sul do Brasil, mantendo as condições atmosféricas para a formação das nuvens de chuva. E repare que aqui sobre o Rio Grande do Sul nós temos ainda muita nebulosidade, e ontem, inclusive, alguns municípios gaúchos registraram chuvas moderadas e fortes. Não, vamos dizer assim, tão intensas como ocorreram em dias anteriores, mas mesmo assim, se você pegar o acumulado de vários municípios, no intervalo de 5, 6, 7 dias, nós temos municípios gaúchos que em menos de 10 dias acumularam mais de 500 milímetros de chuva, ou seja, um índice pluviométrico de aproximadamente 4 vezes o que é previsto para essa época do ano em 30 dias.
Então, isso mostra a vocês o quantitativo de chuvas que gerou e vem gerando todos esses problemas que estão afetando inúmeras cidades lá do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos um outro evento, meteorológico, porque essas chuvas pesadas em alguns municípios foram acompanhadas de microexplosões. As microexplosões, normalmente, elas vão ocorrer nas células convectivas, ou seja, quando você tem a formação de nuvens de tempestade. Então, isso pode gerar o que nós chamamos de microexplosões. Então, o que é uma microexplosão? É um fenômeno que ocorre quando uma corrente de vento descendente, e esse vento descendente é muito frio, violenta, se separa de uma nuvem de tempestade e se desloca com força em direção ao solo, provocando fortes rajadas de vento. Então, esses ventos podem ultrapassar a 100 km por hora, com potencial de derrubar árvores, derrubar fiação, derrubar postes, destelhar casas. Então, além do grande volume de chuva, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, tivemos a formação das microexplosões, sistemas de tempestades que, além de despejarem um volume absurdo de chuva, essas chuvas foram acompanhadas por ventos fortes, em algumas áreas também precipitação de granizo, uma quantidade enorme de raios foram registrados nesses últimos dias em várias cidades gaúchas, ou seja, é um fenômeno atmosférico atípico, que tem sido responsável por esses problemas que se agravaram e muito nos últimos dias em função desse enorme volume de chuvas. Então, nós temos que levar em consideração dois aspectos que são importantes para que vocês possam entender o porquê de tanta chuva. A queda da pressão atmosférica. Então, quando você tem a formação de uma área ciclonal, ou seja, um centro de baixa pressão atmosférica, você terá o movimento ascendente do ar. E esse movimento ascendente será acompanhado daquilo que nós chamamos de sistemas de convecção, quando temos o ar quente e úmido subindo e o ar frio seco descendo. Então, isso cria as condições ideais para a formação daquelas nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus. E são exatamente essas nuvens que têm potencial de provocar muita chuva, ou seja, tempestades, e dependendo, é claro, das condições atmosféricas reinantes numa determinada área, esses sistemas de tempestades permanecerão ativos por várias horas, ou seja, nós teremos o surgimento de vários núcleos de convecção que, no somatório, serão responsáveis pela ocorrência de um número excessivo de tempestades em vários municípios e também um volume enorme de chuvas acumuladas em 24, 48, 72 horas e por aí vai. Um outro sistema atmosférico que também contribuiu para a formação de chuvas no sul do Brasil nos últimos dias foi a formação de um cavado. O cavado, ele às vezes até é confundido com um centro de baixa pressão, apesar de que, se vocês observarem no cavado, a pressão atmosférica também cai, mas não é uma área ciclonal como nós temos, por exemplo, no núcleo de um centro de baixa pressão. Então, na verdade, o cavado ele pode se formar em diferentes níveis da troposfera. Normalmente ele antecede a aproximação de uma frente fria. Isso não é uma regra geral, que fique bem claro. E como a pressão atmosférica ela cai no cavado, cria-se também as condições para a formação
de linhas de instabilidade atmosférica, e essas linhas de instabilidade atmosférica, dependendo, é claro, dos padrões das nuvens, irão provocar chuvas que poderão variar de chuvas fortes a chuvas moderadas. Então, a formação de um cavado na última semana de abril sobre o sul do Brasil também foi responsável pelo grande volume de chuvas que foram registradas nos últimos dias lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos, eu coloquei esse mapa com a temperatura do mar, né, para mostrar a vocês o seguinte, que a temperatura da água do mar, ela está alta no litoral sul do Brasil, ou seja, nós já estamos praticamente na metade do outono e a temperatura da água do mar está bem elevada lá no litoral sul para essa época do ano. Claro, se a água do oceano está mais quente, você irá pressupor de imediato que o oceano, além de liberar mais energia para a atmosférica, também irá liberar mais vapor d'água. Então, a maior evaporação também irá contribuir para o aumento da umidade do ar, e o aumento da umidade do ar, dependendo das condições atmosféricas, por exemplo, com a formação de um cavado, com a formação de um centro de baixa pressão, teremos assim as condições atmosféricas ideais para a formação das supercélulas de convecção e também as células convectivas que são responsáveis pela ocorrência de um grande volume de chuva. Aqui nós temos essa imagem, né, para mostrar a vocês, essa é a previsão, né? A onda de calor permanece muito ativa aqui sobre o centro-sul, então aqui, por exemplo, na cidade de Corumbá, com previsão de temperatura aí na casa dos 38 graus, muito fora dos padrões para o mês de maio, né? Inclusive Cuiabá também, aqui a capital do Mato Grosso, com previsão de temperatura para hoje na casa dos 38 graus, aqui no Rio de Janeiro com previsão de temperatura na casa dos 37 graus. Então, a formação dessa onda de calor que já se estende por vários dias, né? Já temos aproximadamente 10 dias em que essa onda de calor está ativa no centro-sul do Brasil. A presença dessa onda de calor tem gerado o bloqueio atmosférico, que foi responsável pela, vamos dizer, paralisação, né, da frente fria sobre o Rio Grande do Sul. Então a frente fria está estacionária nesse momento lá no Rio Grande do Sul, e essa frente fria, recebendo o reforço do vento quente e úmido procedente da Amazônia, ainda mantém as condições para a formação de nuvens de chuva, razão pela qual ainda no dia de hoje, sábado, dia 4 de maio, temos previsão de chuvas, não tão intensas como aquelas que ocorreram no final do mês de abril, mas ainda persiste a condição atmosférica ideal para que ocorram chuvas moderadas e chuvas fortes em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o volume de chuva, né, acumulado. Essa área rosa aqui, por exemplo, o rosa mais clarinho, 300 milímetros de chuva, né? O rosa um pouquinho mais escuro, na faixa de 400 milímetros de chuva, o violeta em torno de 500 milímetros de chuva. Aqui nesse ponto não temos aqui nenhum ponto em violeta, mas lembrando que isso foi uma previsão feita pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para o período compreendido do dia 29 de abril até o dia 9 de maio. Lembrando que o quantitativo de chuvas em alguns municípios gaúchos, né, já ultrapassaram a marca dos 500 milímetros. Então, isso aqui é um mapa que fazia a previsão de chuvas volumosas no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Então, a gente pode considerar que a previsão do INMET foi correta, apenas a gente vai destacar que a quantidade de chuva precipitada
foi maior em vários municípios do que aquilo que estava sendo previsto. Mas a gente destaca o fato do IMET ter previsto um grande volume de chuvas. Então, os modelos matemáticos que são utilizados por diferentes institutos de meteorologia permite você fazer uma previsão de chuva. Lembrando que previsão é previsão. Você não consegue acertar, mas consegue prever se vai ocorrer ou não um grande volume de chuva. O quantitativo vai depender, é claro, das condições atmosféricas reinantes numa determinada área, ok? Aqui nós temos chuvas previstas 29 de abril até 6 de maio, pelo IMET, mais uma vez aqui, ó, o rosa, o violeta, prevendo um grande volume de chuva, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, também pegando uma parte do sul de Santa Catarina, né? Uma previsão que o IMET também fez com muita propriedade. Aqui nós temos o mapinha do Meteored, que é um outro instituto de previsão de tempo, né? Nesse caso aqui indicando, né, o volume precipitado, né, aqui nessa região do Rio Grande do Sul, nós temos 364,4 milímetros. Então aqui sábado, o dia 4 de maio, o quantitativo das últimas 24 horas aqui, nessa parte localizada no noroeste do Rio Grande do Sul, foi também absurdamente alto. Eu acredito, eu não tive ainda informações de como está o comportamento do Rio Uruguai, que é o principal rio lá do Rio Grande do Sul, mas acredito que os reservatórios das usinas hidrelétricas localizadas no Planalto Gaúcho, que estão no Rio Uruguai, devem ter atingido sua capacidade máxima, e acredito também que o Rio Uruguai talvez registre a maior cheia da história. Agora, os rios que estão registrando cheias muito fortes nesse exato momento são aqueles que nascem aqui na Serra Gaúcha e desaguam, por exemplo, na Lagoa dos Patos. O próprio rio Guaíba, que passa pela cidade de Porto Alegre, atingiu o maior nível histórico ontem. O centro de Porto Alegre ficou alagado e não sei hoje como está a situação, porque ainda não vi nenhum noticiário lá do Rio Grande do Sul no dia de hoje. Depois que eu gravar essa aula, eu vou começar a assistir os noticiários para atualização. Aqui eu coloquei 4 imagens, são centenas, milhares de imagens, né? Apenas para mostrar a vocês um pouquinho, né, dessa tragédia que atingiu o sul do Brasil. Agora, vale também a pena ressaltar a questão da geografia do Rio Grande do Sul, né? Porque muitas cidades gaúchas cresceram nos vales dos rios, naquilo que nós chamamos de planícies de inundações, que são as várzeas. Várzea é o nome que se dá àquelas áreas marginais dos rios que, por ocasião das cheias, ficam inundadas. Então, o que aconteceu? Historicamente, muitas cidades cresceram lá no Rio Grande do Sul nas planícies de inundações, nas várzeas. Então, ora, quando ocorre um fenômeno meteorológico extremo, como este, que está atingindo o Rio Grande do Sul, e o volume de chuvas fica muito acima daquilo que habitualmente acontece, os rios acabam transbordando, inundando as cidades, como nós podemos ver aqui, ó. Então essa cidade aqui, eu não sei qual é, ela cresceu aqui numa área de várzea. Então você pode perceber, o rio está aqui, ó, e aqui você tem a planície de inundação. Então tem certas tragédias que são previsíveis. A gente não sabe quando vai acontecer, a intensidade do acontecimento, mas são tragédias previsíveis porque as planícies de inundações são áreas de risco. Então você vai ver imagens na televisão de água chegando no telhado das casas, porque essas casas foram construídas exatamente nas várzeas dos rios. Aqui tem uma outra imagem muito triste, né, que mostra uma grande extensão dessa cidade aqui também alagada. Aqui mostra uma outra imagem da estrada destruída. Aqui nós temos, né, uma
rio, eu não sei se é um rio, né, ou um riacho, né, que em função do volume de chuva, de repente aqui tinham aqueles manilhões, e os manilhões não comportaram o excesso de água, e de repente a estrutura rompeu e a água está passando. Ou aqui de repente tinha uma pequena ponte, né, que também foi levada pela correnteza. Eu não sei o que aconteceu aqui de fato, mas essa imagem é visível em vários pontos, em inúmeras estradas lá do Rio Grande do Sul. E nas áreas serranas você observa deslizamento de barreiras, né? Você observa em vários pontos, inclusive vídeos gravando momentos em que as pontes eram arrastadas pelas correntezas dos rios. Enfim, aqui nós temos uma outra cidade localizada numa planície de inundação, mais uma vez o problema sendo gerado pelo transbordamento dos rios. Então, tudo isso em função, claro, do grande volume de chuvas, lembrando que o Rio Grande do Sul, a sua porção centro-norte é formada por áreas de planalto e serra. Então, o grande volume de chuva que caiu nessa região, pelas condições naturais do terreno, correram para os vales fluviais, os rios transbordaram, inundaram cidades, destruíram casas, causaram prejuízos à indústria, ao comércio, prejuízos enormes que eu acredito que irão totalizar alguns bilhões de reais. Infelizmente, uma tragédia muito triste. Aqui eu estou colocando essa imagem para mostrar a vocês, isso aqui é de agora, né? Essas imagens foram colhidas ainda há pouco dos satélites. Aqui nós temos, reparem, um sistema de chuva ativo ainda no norte do Rio Grande do Sul, vindo lá do Paraguai. Essa parte vermelha é célula de convecção, nuvem alta, né? Então, repare que o corredor de umidade permanece ativo, né? A frente fria está estacionada e nós temos ainda chuvas ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Aqui é o radar meteorológico da Weather Channel, né, que mostra aqui no Paraguai, na parte amarela, o núcleo de chuva forte. Repare aqui, ó, nesse ponto amarelado, também lá no Rio Grande do Sul, alguns municípios sendo atingidos por chuvas fortes, mas no conjunto em si, podemos assim dizer que o quantitativo de chuva que está ocorrendo no sul nesse exato momento já é inferior ao quantitativo de chuva que ocorreu dias atrás, ou ocorreram dias atrás, melhor dizendo, corrigindo o português. Então, agora, o problema não é a redução do quantitativo de chuvas, o problema é o acumulado, porque o solo está encharcado. Então, o solo encharcado em área de encosta favorece o escorregamento, o movimento de massa, o deslizamento de barreiras. Então, a chuva mantém as condições para que os rios permaneçam cheios, e em alguns pontos dificultando as equipes de buscas que estão procurando pessoas ilhadas, pessoas que estão presas nos telhados das suas casas, enfim. Então, essas condições meteorológicas que ainda persistem, provocando chuvas lá no centro-norte do Rio Grande do Sul, de certa forma dificultam as operações de resgate às vítimas das inundações, das chuvas torrenciais que vêm castigando o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Moçada, agora é o momento que eu peço a vocês, dentro da possibilidade de cada um, ajudar as vítimas dos nossos irmãos, as vítimas, os nossos irmãos gaúchos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A solidariedade nesse momento é muito importante. Então procurem sites confiáveis para fazer a doação de dinheiro ou roupas, utensílios, qualquer coisa que possa ajudar as vítimas dessas chuvas torrenciais que arrasaram inúmeras cidades gaúchas, que estão gerando dor e sofrimento para o povo gaúcho. Nós somos brasileiros, todos nós somos brasileiros, somos irmãos
E aqui não entra a questão política, não entra a questão ideológica, aqui entra a questão humana. O canal Geogênio é apolítico, então temos que ajudar, e sim, nossos irmãos gaúchos a superarem esse momento de profunda dor. A vida ou as vidas daqueles que se foram, a gente não consegue recuperar. Mas a solidariedade e a ajuda alivia um pouco a dor e o sofrimento dessas pessoas que perderam aquilo que construíram com muito sacrifício e suor do seu trabalho. Valeu, moçada! No mais, eu peço a vocês que ajude a divulgar o canal Geogênio, que é uma plataforma de ensino de geografia destinada aos alunos que irão prestar concursos militares, concursos de vestibulares e também concursos públicos que cobrem a disciplina da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?